Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua noite. Estamos na nossa série Guia-me Mansamente em Águas Tranquilas em 2025. Este é o tema desta série, 40 dias falando da palavra de Deus, nos alimentando com a palavra de Deus, porque, como diz Jesus lá para o diabo quando ele foi tentado, está escrito na palavra de Deus. Então, Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Que o Senhor venha te guiar em águas tranquilas em 2025. Então vamos orar pela mensagem de hoje ao poderoso Deus, com a mão na tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada um de nós. Pai Todo-Poderoso, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha, hoje nós iremos falar sobre Jesus veio para cumprir a lei. Está em Mateus 5, 17 a 26. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não é ceder às dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer um que disser ao seu irmão raça será o réu sinédrio. Ou qualquer que lhe disser louco será réu no fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e ao se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar primeiro com seu irmão. Depois vem e apresente a sua oferta a Deus. Concilie-se depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz entregue ao oficial e o lance na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagar o seu último centavo. Então aqui a palavra do Senhor diz: não cuideis. O Senhor Jesus diz: olha, não cuideis que eu vim destruir a lei. Olha, os fariseus, eles acusavam o Senhor Jesus. Eles viviam ali seguindo Jesus, acusando o Senhor Jesus de não guardar a lei. De não guardar. Mas era exatamente o contrário. Era o contrário. Ele que desprezava, não era ele que desprezava as escrituras, para dar lugar às tradições. As tradições daquela época tomou lugar às escrituras. Hoje, às vezes, muitas tradições têm deixado lugar à palavra de Deus, à escritura. O Senhor Jesus jamais ultrapassou qualquer mandamento ou qualquer profecia, mas ele honrou e cumpriu. Ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito. Ele foi o único homem que atendeu todos os preceitos da lei, sem falhar, olha, nenhum ponto, nenhum. O Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi perfeito para que, por meio dele, nós, eu e você, sejamos livres de toda maldição e nós alcancemos pela fé as promessas. São mais de 8.000 promessas feitas em Abraão. Olha, em ti herdarão, serão benditas todas as nações. Qual promessa que está lá no livro de Gênesis 3,
13. Vamos ver qual que é a promessa que o Senhor fez. Gênesis 3, 13, 14. Diz assim, olha. E disse o Senhor Deus à mulher, porque fizeste isso, disse mulher, certamente enganou e comi. Então, veja, Gálatas, aliás, livro de Gálatas. Então veja que a palavra de Deus para nós aqui neste momento, ela nos traz. O Senhor Jesus, ele não veio aqui para pegar esta palavra, guardar a palavra, falar assim, não vi cumprir. Não, ele veio. Ele veio para cumprir a palavra dele, a palavra de Deus. Ele mesmo, porque muitas pessoas dizem que o Senhor, principalmente naquela época, os fariseus seguiam o Senhor e acusavam ele. Por que acusava ele? Principalmente por questão do sábado, né? Jesus falava assim, olha, você quer dizer que se alguém está machucado, não posso correr, não posso salvar, se o seu animal cair. Então no livro de Gálatas 3, 13, 14 diz assim, ó. Cristo, Jesus, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado ao madeiro. Então quando ele foi pendurado, todo que era pendurado na madeira era maldito. Então ele se fez maldição para pegar todos os nossos pecados, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus. Gentios são todos nós que não somos judeus. E para que pela fé nós recebemos as promessas do Espírito. Então é esta promessa. Então grande no reino de Deus, quando ele diz grande no reino de Deus, os grandes deste mundo são os que possuem riquezas. Você concorda comigo? Hoje os grandes deste mundo são os que possuem grandes riquezas, grandes dinheiro, poder, sucesso. Mas grande no reino de Deus são os que obedecem a sua palavra. Não é sua condição financeira. E tem cuidado, às vezes, de ensinar as outras pessoas. Esses são os grandes. Então, quando ele diz que ser a vossa justiça, toda santidade, devoção, reverência, a fé dos fariseus não passava de aparência. Ele só queria aparecer, só queria usar aquela roupa e parecer ali que ser um fariseu de cuidar das escrituras, mas não vivia ela. Eles iam ao templo, sim, eles devolviam os seus dízimos, cantavam louvores, eles liam até as escrituras, porém não eram sinceros de coração. A fé que nos justifica diante de Deus, essa fé que justifica nós diante de Deus, é manifestada por meio da obediência total à vontade de Deus. No reino de Deus não há lugar para falsos adoradores. Sabia que no reino de Deus não há lugares para falsos adoradores? Essas pessoas que podem até enganar eu e você, mas lá no Senhor ele não engana. Marcos 7, 6 diz assim, ó, e ele respondendo disse, bem, profetizou Isaías acerca dos hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Às vezes aquele povo, os fariseus, ele até honrava a Deus dos lábios para fora. Mas o Senhor é aquele que conhece o meu, conhece o seu coração, aquele que sonda, aquele que sabe de todas as coisas. Então quando o Senhor diz assim, ouviste o que foi dito, ele diz, o Senhor Jesus, ele mencionou o 6º mandamento do livro de Êxodo, que condena o homicídio ao juízo, e assim trazer os ensinamentos mais profundos para aquele povo. Há pessoas que não mataram fisicamente alguém. Elas não foi lá, não matou, mas elas trazem para dentro de si um sentimento de cólera ou ira contra aquele que nunca fez algum mal. Aquela ira, aquele mal. Olha, se nós iramos contra a pessoa injustamente, seremos também réus no juízo. Assim como aquele que matou, olha só, para Deus o peso é o mesmo, aquele que matou, aquele que se irou. Pois a pessoa que ira corre o risco de falar palavras ofensivas, não é verdade? Injusta contra a outra pessoa. O Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo de 2 palavras muito agressivas que não devem ser pronunciadas. Ele dá o exemplo a nós contra o próximo. Uma delas é raça.
Não há unanimidade quanto ao seu significado. Não há. Porém, o mais aceito é que se refere a algo desprezível, descartável, imprevisível, imprestável. Assim se torna o réu juízo sindélico, que proferida contra alguém. A outra palavra é louco ou tolo. Olha, dois exemplos que o Senhor disse que dá, que não podemos usar essa palavra contra as pessoas. De igual modo, quem chamar o seu semelhante, assim será réu no inferno. Você diz, aquela pessoa é louca, então será condenado ao inferno, será réu. Nenhum tribunal humano pode condenar uma pessoa pelo que está dentro dela. Nenhum. Não existe no mundo nenhum tribunal que vai sondar o que você está dentro de você. Mas o Senhor é aquele que sonda. Ele sonda todas as nossas intenções. Ele é que sabe o que você realmente tem feito, o que você está fazendo é para te aparecer, se realmente você está ajudando o teu próximo porque realmente você quer ajudar, ou pelo contrário. Olha o que diz em 1 Coríntios 4, 5. 1 Coríntios 4, 5. A gente tem que entender o que Deus quer conosco. Então diz assim, 1 Coríntios 4, 5. Então nós devemos orar sempre, pedir a Deus a direção, para que o Senhor venha falar conosco. Olha, portanto, não julgueis antes do tempo. Olha, não tire precipitadamente, não julgueis, é o que mais diz. Até que o Senhor venha, ao qual também trará luz, as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Vai receber de Deus. Então não julgueis. Então nós não somos aqui juízes para julgar o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Então isto cabe ao Senhor. Então quando aquele povo estava ali para julgar aquela mulher que foi pega no ato de adultério para predejar, para matar, porque a palavra do Senhor diz que quando pego no adultério teria que realmente predejar, mas não só a mulher, os dois, tá? Jesus diz, olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então esta é a reflexão para nós nesse dia, vamos orar. Ó poderoso Deus, obrigado Senhor por esta mensagem, que o Senhor venha falar com cada um da direção desta mensagem, Senhor. Pai Todo-Poderoso, visita cada homem, cada mulher, e que essa palavra venha produzir frutos nesta terra, Senhor, que foi lançada, que é cada um dos nossos telespectadores, ouvintes deste canal. Ó poderoso Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.